Olá, meus irmãos e minhas irmãs, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Fé, Esperança e Amor. Hoje nós iremos dar continuidade à leitura da Palavra de Deus para o livro de Salmos. Iremos fazer a exposição hoje dos Salmos 23. Leiamos, meus irmãos e minhas irmãs. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pasto verdejantes. Leva-me para junto da água de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Meu irmão e minha irmã, João Calvino vai nos dizer que esse salmo de Davi, ele não vai ser um salmo de lamento, como nós muitas vezes vemos o lamento que Davi, pela qual ele passa por circunstância de perseguição, e ele vai lamentar, e Deus vai o livrar. Muito menos vai ser um salmo pela qual vai ter uma guerra, Davi vai vencer aquela guerra e vai entoar um salmo de vitória. Mas vai ser um salmo onde ele vai dizer que no seu dia a dia, como é que ele considera o Senhor para ele. Ele vai começar dizendo pelo título que o Senhor é o pastor dele. O título do salmo é O Senhor é o meu pastor. E com muita propriedade ele vai nos dizer para mim e para você, porque o ofício de Davi, antes de ele ser ungido pelo profeta Samuel, era ser pastor, era tratar com ovelhas, tratar com cordeiros. E como Davi, ele trabalhava com as ovelhas, e via que o trabalho dele com as ovelhas, existia um certo relacionamento entre ele e as ovelhas, para o bem das ovelhas, ele também gostava de trabalhar com as ovelhas. Ele via que elas dependiam muito dele para o seu alimento, dependiam muito dele para poder ter sua água. E o seguiam, e ele devia ter, talvez, algumas ovelhas pela qual ele tinha por muita estima, as pequenas. Então Davi vai dizer que nesse momento o Senhor vai ser o bom pastor dele, e ele vai ser o cordeiro do Senhor. Ele vai ser o cordeiro que vai ser guiado pelo Senhor. Então leiamos para ver como é que Davi vai se considerar o cordeiro, e o Senhor vai se considerar o bom pastor. Ele começa dizendo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele não fala o Senhor é um pastor como os outros pastores, não, o Senhor é. Ele está dizendo: é o meu Senhor e nada me faltará. O meu pastor, ele está definindo, é o meu pastor, não é um bom pastor, é o meu pastor, nada me faltará. Porque o meu pastor, ele lembra que quando ele trabalhava como ovelha, possivelmente, ele era o pastor também, ele não era um pastor. Mas por que Davi era o pastor, não era um pastor? Ele não era um pastor como os demais pastores, era o pastor. Porque Davi, nós vamos ver lá em 1 Samuel, capítulo 17, do versículo 31 em diante, antes de ele enfrentar Golias na batalha, ele vai explicar para Saul, o rei, como é que Deus até então o livrou de algumas batalhas enquanto ele era pastor. E aquilo garantiria que ele iria derrotar Golias. E ele vai dizer com muita propriedade que quando um urso ou um leão pegava uma de suas ovelhas, ou seja, uma ovelha do seu aprisco, ele ia atrás desse urso e desse leão e tirava a ovelha da boca do urso e da boca do leão. Ele enfrentava, ele oferecia a sua própria vida em função do seu rebanho. Ele não admitia que nenhum do seu rebanho se dispersasse. Se por acaso um do seu rebanho
saísse, se ele tivesse 100 ovelhas, ele era capaz de buscar uma perdida, mas ele dava a sua vida e oferecia a sua vida pelas suas ovelhas. E quando ele está dizendo nesse momento, aqui, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ele diz que o Senhor, nesse momento, sempre o acudiu, sempre ele levantou-se do seu trono e disse: basta, agora vou defender o meu servo, vou buscar Davi. Ele se coloca nesse momento como um cordeiro da qual ele é dependente, da qual ele necessita para que possa viver e para que possa se alimentar, para que possa beber água, as suas necessidades fisiológicas, a todas as suas necessidades são providas pelo pastor. Então ele faz essa comparação: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, porque ele lembra que quando ele era pastor, ele procurava levar suas ovelhas para um local onde podia se alimentar, beber água, e como também procurava libertar suas ovelhas. Então Davi diz: nada me faltará, porque ele também considera que tudo que o Senhor está dando para ele é o necessário para que ele viva, para que ele se mantenha na forma que o Senhor quer o alimentar, na forma que o Senhor vê o que é necessário para que ele cresça e se desenvolva. O Senhor não dá mais do que Davi necessita, ou dá menos do que ele precisa. Por isso que ele fala: nada me faltará. Ele me faz repousar em pasto verdejante, leva-me para junto das águas de descanso e refrigera minha alma. E aqui ele está dizendo, meu irmão e minha irmã, refrigera minha alma. Ele está dizendo, como o Senhor é o meu pastor, ele diz que nas horas que as aflições vêm aquecer a alma dele, na hora que a tristeza, as decepções, o isolamento, a perseguição dos inimigos faz ficar atormentada a alma dele, o Senhor refrigera, traz alívio à alma dele. E como o Senhor refrigera, traz alívio à alma dele, ele confia que o Senhor é o pastor, ele vai dizer: ele me faz repousar em pasto verdejante, leva-me para junto das águas de descanso. Nesse momento que ele está com a alma aliviada por Deus, com a alma tranquila diante de Deus, ele vai conseguir enxergar os pastos verdejantes. Ele vai conseguir enxergar as águas de descanso. Por que isso, meus irmãos e minhas irmãs? Venham comigo, por favor, e entendam. Quando eu e você estamos muito aflitos, passando por situações adversas, e queremos uma coisa para que nós possamos, para que possa aplacar a nossa dor, o nosso mal-estar, as outras que aparecem não nos interessam. Consideramos as outras como se Deus não estivesse nos atendendo. Mas quando Deus vem até nós e nos acalma pela sua palavra, e nós cremos que Ele está conosco, que Ele é nosso bom pastor e confiamos nele, nós passamos a agradecer a Deus, passamos a ver os pastos verdejantes e passamos a ver as águas de descanso. Porque naquele momento o Senhor Deus refrigerou a nossa alma. Davi está ensinando a mim e você que nós temos que confiar no Senhor como se nós fôssemos ovelha do seu pasto. E que só assim, somente assim, nós seremos por Ele alimentados e nós seremos por Ele abastecidos, onde nós teremos pastos verdejantes e a nossa alma estará descanso. Aliás, onde as águas de descanso, onde nós poderemos repousar. Só o necessário para nós, mas com toda alegria no Senhor, faz com que nós entendamos que o Senhor é o que nos mantém. E ele continua dizendo: guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Davi fala que os santos, fala que os seus servos, fala que as suas ovelhas são guiadas por veredas.
E essas veredas têm que ser veredas justas, veredas corretas, veredas que o faça ele não passar nem para um lado nem para o outro. E aí ele vai dizer que guia-me, que o bom pastor guia a ovelha pela vereda da justiça, para que ele ande na retidão, para que ele veja qual é o caminho correto pela qual ele tem que ir quando estiver seguindo o seu pastor, e qual é o caminho pela qual ele leve para um local correto, ele leve para uma segurança, que é a verdade. E aquele caminho e aquela verdade propicie vida para aquele rebanho, que propicie vida para aquele cordeiro. Então veja que ele está dizendo que o Senhor, o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas, ele faz com que elas caminhem pelo caminho, pela verdade e pela vida. Mas por que ele faz isso? Ele fala aqui por amor ao seu nome. Porque as ovelhas são propriedade exclusiva dele. As ovelhas estão aos cuidados dele, por amor ao seu nome. É como se ele dissesse: o meu patrão me deu as minhas ovelhas, ele deixou os meus cuidados, e eu tenho um nome a zelar, e eu tenho que devolver as ovelhas do meu patrão como elas foram colocadas na minha mão. Eu tenho um nome a zelar. Eu amo essas ovelhas, mas também eu não posso deixar que nenhuma se perca. Portanto, eu vou criá-las, eu vou conduzi-las pela vereda da justiça, mas por amor ao meu nome. Assim que ele fala que esse bom pastor, que é o Senhor Deus, está guiando ele, sendo Cordeiro de Deus. E ele vai continuar dizendo no versículo 4: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Nesse momento, o salmista vai dizer que ele, se tornando como cordeiro totalmente dependente de Deus, que seria o bom pastor dele, vai dizer que a caminhada dele não vai deixar de ter situações adversas, não vai deixar de ter perigo, porque quando ele caminha pelos vales da sombra da morte, são os apriscos pelas quais as ovelhas caminhavam. Apriscos esses que eram íngremes, eram altos, até chegar ao ponto onde o pastor tinha que levar suas ovelhas. E esses apriscos eram perigosos, elas podiam se escorregar e cair. Também poderia ter algumas feras predadoras, mas ele vai dizer que diante dos apriscos, diante das feras predadoras, ele vai contar assim: não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Ele, dizendo dessa forma, ele fala que a ovelha, embora está passando por uma situação muito perigosa e adversa, mas se sente muito segura perto do seu bom pastor. Eles confiam no seu bom pastor. E ele fala: o teu bordão e o teu cajado me consolam. Porque quando a ovelha ela está indo naquele caminho, de repente ela escorrega no aprisco e cai uma certa distância, onde o braço do pastor não pode chegar, ele vai usar o seu bordão, que tem um gancho, que aí ele vai resgatar a ovelha e trazer para junto do seu aprisco de novo. Veja que ele fala: o teu bordão e o teu cajado me consolam. Meu irmão e minha irmã, olhe para mim, por favor. Quando ele fala o teu cajado, aqui ele está dizendo que quando a ovelha não quer ir por onde o pastor está chamando, conduzindo, ele corrige para que ela volte para o aprisco. Porque naquela correção, ali ela vai sentir dor, mas ao mesmo tempo ela vai estar viva dentro do aprisco. E quando ela fala me consolam, porque vai lembrar que não é só ela que é corrigida. Muitas outras ovelhas foram corrigidas pelo bordão, foram resgatadas pelo bordão e corrigidas também pelo cajado. E quando ele diz isso, ele fala: eu não só me felicito quando eu caio e o Senhor vem me buscar com o seu bordão. Quando eu me perco, que ele deixa 99 e vem me buscar com o seu bordão. Mas também quando eu estou na frente dele e eu estou cometendo algum erro pela qual vai me trazer o prejuízo,
ele pega, me corrige e, portanto, me consolam, porque eu sei que ele me ama. Porque o pastor, quando ele corrige a ovelha, é porque ama a sua ovelha. Ele quer vê-las todas juntas. E ele continua dizendo: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Nesse momento que Davi tira aquele exemplo de pastor e cordeiro, onde Davi, ao se considerar cordeiro, ele se considerava cordeiro por dois motivos. Um que era por motivo nutricional, ou que era por lã, por roupa social, e outro por motivo religioso, porque ele sabia que o cordeiro também era aquele que, quando se faziam os sacrifícios, eles eram ofertados diante do altar em substituição do pecado daquele pela qual oferecia. E Deus recebia aquele sacrifício como um aroma suave. E ele tirou agora essas figuras de linguagem, essas figuras dele, que o Senhor pastor e ele é o cordeiro, e agora coloca-se como uma pessoa que ele vai dizer: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Ele vai dizer nesse momento, meu irmão e minha irmã, quando refrigera a nossa alma, quando nós sabemos que vamos ter adversidade, quando nós aceitamos a correção dele e o amamos pela correção, ele vai dizer que nós poderemos ver quando Deus prepara uma mesa diante dos nossos adversários, onde o adversário, os inimigos de Deus, que são os ímpios, o inimigo da nossa alma, colocam uma mesa festejando aqui na frente, e nós não podemos estar com ele, mas o Deus coloca paralelo uma mesa pela qual ele vai estar diante dos seus adversários. E não só isso, a mesa dele, ainda assim ele vai dizer: unge minha cabeça com óleo, onde o Senhor Deus vai derramar um unguento de óleo, um perfume sobre ele. E esse perfume vai exalar por todos aqueles que estiverem perto, inclusive pelos seus adversários, da qual eles vão ranger o dente ao sentir aquele bom perfume, da qual eles vão sentir inveja ao sentir aquele bom perfume dado pelo Senhor. E ele continua dizendo: o meu cálice transborda, onde ele vai dizer que o meu cálice transborda, onde a minha mesa vai estar completamente farta diante dos meus adversários. Vai estar transbordante, vai estar de forma que quando eles verem de lá, eles saberão que o Senhor está comigo. Ele diz bondade, para finalizar no versículo 6, ele fala: bondade e misericórdia certamente me seguirão. Porque a bondade do Senhor e a misericórdia do Senhor certamente me seguirão, porque o Senhor refrigera minha alma. Porque o Senhor, ele me consola com o seu bordão e o seu cajado. Porque o Senhor, ele leva-me para junto das águas de descanso e me faz repousar em pasto verdejante. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Aqui ele não vai dizer que em determinado dia o Senhor Deus fez e no outro dia o Senhor não fez. Não, todos os dias da minha vida. Ele está dizendo para mim e para você que o ontem dele é igual ao hoje e que o hoje dele é igual ao amanhã. Todos os dias da vida dele. E ele fala que ele não está só acostumado em pensar que essa é a única vida que ele tem. Como Deus é eterno, que um dia poderá ele morar com Deus, ele vai dizer: e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Eu irei louvar ao Senhor aqui na casa dele, buscar ao Senhor. Eu irei contar a todos o que o Senhor fez pela minha vida. Ainda que eu seja um rei, me comportarei humildemente. Ainda que eu seja rico, me comportarei como pobre. Ainda que eu tenha muitas coisas, me comportarei como se não tivesse. Mas estarei junto aos homens de Deus, aos que buscam o Senhor. E quando o Senhor voltar, quando o Senhor me chamar para morar com Ele, habitarei com Ele para todo o sempre. Sigamos o exemplo desse servo, para que nós possamos, meus irmãos e minhas irmãs, saber como Deus pode livrar nossa alma. Na próxima lição, nós estudaremos
o Salmo 24, que ele tem por título A Vinda do Rei da Glória. Amém.